Recording in progress. Olá, você que está assistindo aí essa introdução, é porque você está assistindo ou no meu IGTV, no YouTube ou no meu Facebook, então seja muito bem-vindo. A gente está indo para mais uma Spot Live. O que é uma Spot Live? É uma live rapidinha, sem muitas delongas, as pessoas hoje não têm muito tempo, né? Então, a ideia é que a gente efetivamente passe conteúdos que são relevantes num tempo curto. E hoje eu vou estar falando sobre equilíbrio de dar e receber, equilíbrio de troca. É o terceiro princípio dos princípios aí de Bert Hellinger. E eu vou dizer para vocês, né? O primeiro é o pertencimento, o segundo é a hierarquia e o terceiro, equilíbrio de troca. E para mim, Adriana, equilíbrio de troca é o mais complicado porque ele é tão sutil. As trocas que acontecem nas relações, elas não são assim, eu dou uma rosa para você, você me dá uma rosa. Não é bem assim, é uma balancinha interna. E eu vou explicar hoje aí dentro dessa live. Antes, eu só vou mandar o convite dessa live para algumas pessoas. Então, você, que eu coloquei o dedão em cima da gravação aí do computador, você que está aqui assistindo, pega o aviãozinho, manda para algumas pessoas que querem entender melhor como é que funciona esse equilíbrio de troca nas relações. Mas, Adriana, relações afetivas, relações aí profissionais, todo tipo de relação. Quando você tem aí uma outra pessoa que você quer se vincular, você precisa tomar cuidado em estar olhando e prestando bastante atenção nesse equilíbrio de troca, tá bom? Então, tô mandando aqui para algumas pessoas, faça isso também. Sejam muito bem-vindos aqui. Tô vendo Joel, Nancy, sejam bem-vindos. EDS, que saudade, seja bem-vindo. Quem mais? A Lucinéia, a Ivone, Misturar, olha só quanta gente, sejam muito bem-vindos. Nancy, minha amiga de ginásio, olha que delícia essas relações aí que perduram. Bom, então vamos lá, sem muitas delongas, eu queria ir conversar com você que está assistindo. Você já teve alguma relação, pode ser profissional, pessoal, afetiva, vamos pensar nas relações afetivas. Você já vivenciou na sua história, numa relação afetiva, um processo ou que você se doou mais que o outro, ou que o outro se doou mais que você, né? É do tipo assim, quando termina o relacionamento, a gente fala assim, nossa, eu me doei tanto e a outra pessoa não correspondeu, né? Então eu queria que vocês escrevessem aqui, né? Se eu me doei mais, e aí eu queria ir trabalhando o que a gente sente nesse processo, né? O que acontece. Bom, o equilíbrio de troca nas relações é o quanto eu dou e o quanto eu recebo, né? Então vamos lá, digamos que eu tenha aí conhecido Cássia VBS, seja bem-vinda, boa noite. E nossa, eu achei a Cássia uma pessoa muito top e eu quero me vincular a Cássia. Como é que é assim, Adriana, eu quero me vincular? Eu quero que ela faça parte da minha vida, eu a quero como uma amiga próxima, por exemplo. Então, quando eu quero me vincular, eu preciso tomar cuidado com esse equilíbrio de troca. Então, é mais ou menos assim, é aniversário da Cássia, eu vou me preocupar em dar os parabéns, ela vai fazer um aniversário lá em São Paulo e eu vou me deslocar até lá, vou fazer um esforço para estar presente nesse dia que é importante para ela. Quando ela recebe isso de mim, como é que ela fica, né? Quando alguém doa algo para você, o tempo, o carinho, ou te doa amor, como é que você fica? Você recebe aquilo com gratidão e se sente em débito, né? Com a outra pessoa. E a Cássia também
quer se vincular aí comigo, então ela quer também fazer parte aí da minha vida. Então, com esse sentimento de débito, ela vai esperar uma oportunidade para me fazer algo que me agrade, algo que seja bom. Então, pode ser que, por exemplo, ela prepare um jantar, ela reúna os amigos e me convide, né? Ela me vê alguma coisa que gosta e manda um recadinho, tô com saudade de você, eu não sei, né? Então, o que vocês precisam entender é que eu dou, o outro recebe, se sente em débito, quer se vincular, retorna algo igual, na mesma medida ou um pouquinho maior, e aí eu recebo isso. E aí, quando eu recebo isso, eu agora me sinto em débito, quero continuar me vinculando de forma positiva a outra pessoa, eu entrego algo para o outro também, né? Então, esse equilíbrio de troca, quando ele funciona desse jeito positivo, você leva a vida inteira, aquela pessoa, você vai a vida inteira com ela, porque vocês fazem questão de a todo momento estar trocando de forma positiva um com o outro, né? Mas quando a gente fala de relações afetivas, muitas vezes a gente se envolve com pessoas que não estão preparadas para doar naquele momento. É maldade daquela pessoa? Não, não é maldade, né? Eu lembro uma vez que eu constelei uma amiga, ela estava fazendo um curso comigo e ela estava começando um relacionamento com uma pessoa casada não, recém-separada, e ele não estava, nitidamente apareceu que ele não estava disponível naquele momento. E eu me lembro que eu virei para ela e falei assim, amiga, você precisa ter que ter um tempo. Neste momento, ele não consegue ter troca no mesmo nível que você. Então, nas relações, às vezes um doa mais por um período, o outro doa mais em outro período, sim. Só que isso não pode ser uma doação em maior nível somente de um lado, né? Olá, Regiane, a gente conversou bastante sobre isso no fim de semana que ela veio passar aqui comigo. Regiane também é uma spiritual thinker. Nirvana também é uma spiritual thinker. Tem a Cleo, spiritual thinker. Olha quanta gente legal aqui que são pensadores espirituais. Então, quando eu vivo um relacionamento onde um doa mais, um se entrega mais que o outro, vai chegar uma hora que de tanto eu doar, qual é o processo que eu entro? Né? Tem que ser uma troca. Exatamente, Cássia. Exatamente. O que é que acontece se eu dou e o outro não me retorna? Eu vou me apoderar do papel de cobrar. É mais ou menos assim, Regiane é amiga minha. Regiane chega para mim e fala assim, Adriana, me empresta 5 mil reais, te pago dia 30. Aí eu falo, tá bom, você vai me pagar dia 30? Vou te pagar dia 30. Eu falei, tá bom. Chega dia 30 ela não paga, chega dia 5 ela não paga. Aí eu cruzo com ela na rua. O que a Regiane vai querer fazer? Ela vai querer ir de encontro a mim ou ela vai fazer de conta que não me viu, atravessa a rua e se manda? E é isso que acontece nas relações, né? Então, se um dia você já falou, se você já ouviu, eu me doei tanto e o outro não retornou, eu digo para você que quem errou foi você de ter doado mais do que o outro era capaz de devolver. Gente, quando eu falo que esse é um dos princípios do Bert que eu acho mais complicadinho, tá dando para entender? Porque é uma balança invisível. Aqui a gente tá falando de troca entre iguais, né? Deia, essa live é para você, o tema foi pedido por você, hein? Então, fica ligado, faça suas perguntas. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos de live. São spot lives, que nem eu falo, são lives muito pontuais. Então, tem mais 10 minutos, pega esse aviãozinho seu e manda para as pessoas aí que você acha que se interessariam por essa live, por esse tema. Entendimento de autoconhecimento, entendimento de relacionamentos pessoais, né?
Bom, Adriana, você deu bastante o exemplo de relações afetivas, né? Da troca nas relações afetivas. Mas como isso acontece nas relações profissionais? Acontece da mesma forma. Então, digamos que eu seja... Olá, Alba, querida, tudo bem? Digamos que eu seja contratada pela Alba. A Alba é uma coach aí, poderosíssima, gente. E eu seja contratada pela Alba para fazer um trabalho na empresa dela, fazer algum trabalho ou de parceria, eu não sei. E aí a gente fecha um determinado valor e eu entrego a quem, né? Então, digamos que a gente tenha combinado uma remuneração de 5 mil reais. Se eu entrego muito a mais, me mato, né? Eu não vou sair satisfeita dessa relação, né? Eu vou falar assim, puxa vida, me gerou muito mais trabalho do que puderam me pagar, eu tô me sentindo usada, e eu não vou fazer muita questão de fazer outras parcerias ali. Agora, se eu fechei um feed 5 mil reais e entrego menos do que era esperado, quem não vai querer mais estabelecer essa relação profissional comigo é a Alba, por exemplo, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se a pessoa não está com disposição para doar, ele ou ela não pode mudar com o tempo? Sim, pode mudar com o tempo. Agora, o exemplo que eu dei do relacionamento afetivo da minha amiga, né? Falei, você vai ter que esperar ele fechar esse processo de um casamento de 20 anos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eles estão casados hoje, tá? E é um casal que eu amo, tá? Então, dá, se não é por um período, sim. Só que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente, e a doação tem uma sacada que a gente precisa entender também, que quando todo mundo recebe de mim, eu tenho um determinado poder, né? Então, sabe, na família, eu que dou o dinheiro, eu que resolvo tudo, eu fico com um determinado poder. E se eu fizer toda essa doação com este intuito, eu também tenho problema nas relações, né? Então, a relação, ela tem a ver com o meu interesse genuíno de me vincular ao outro. Então, naquele momento, por exemplo, aquela pessoa não pode doar de volta, não está disponível. Ok, mas existe um tempo para isso. Existe você olhar para ver se aquele processo vai mudar ou não. Porque eu lembro uma amiga minha, ela começou um relacionamento e eu falei para ela, eu falei assim, esse homem não está disponível, né? Por um monte de fatores que eu não venho ao caso aqui. Ele não está disponível para entrar nesse relacionamento. E ela queria formar família, ela queria ter filhos na época. Passou 3 anos de relacionamento. Ela veio falar para mim, olha, não tá legal. Realmente não se toma uma iniciativa, né? Não se doa para a relação, não se toma uma atitude. Falei, então... Olha só, ele está sendo constante desde o começo. Ele está fazendo exatamente o que ele falou que faria ou da forma que ele agiria, né? Quem achou que poderia mudá-lo era você, né? Então, a sua pergunta tem que tomar cuidado para ver se eu não vou tentar mudar o outro, né? Que é diferente do outro perceber o quanto aquela relação é importante e ter o impulso de se trabalhar para poder se entregar para aquela relação. E nem sempre isso acontece. Então, por isso que eu digo para você que esse é um dos princípios do Bert Hellinger que eu acho mais complicadinho, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu respondi. Se for no profissional, pode ser de pessoa para empresa e vice-versa? Sim, sim. Da empresa, é exatamente o exemplo que eu dei, né? Você contrata, você é dona de empresa, né? Você contrata uma pessoa, você vai pagar lá uma auxiliar administrativa. Só que você vai pagar para ela R$ 1.200 por mês. Aí você começa a demandar dela trabalho de gerente.
onde ela não tem hora para ir embora, muito mais responsabilidade, só que você continua pagando os 1.200, né? Então eu gero um desequilíbrio. E ao mesmo tempo, quando eu recebo muito e entrego pouco para a empresa, você sabe o que pode inclusive acontecer? Eu adoecer. Empresas que têm funcionários em excesso, estatais ou essas empresas às vezes que não pode demitir, né? Tem alguns índices de pessoas doentes. Por quê? Porque tem excesso de pessoas para o que é necessário para que aquele sistema se perpetue, né? Então, existe toda uma sabedoria aí dentro das constelações sistêmicas. Gente, me diz aí, Cecília, se eu respondi a sua pergunta, Ideia, se eu respondi a sua pergunta também, tá? Seja bem-vindo aqui, Mixua, tá sempre aqui. Entre os malabarismos com os filhos, Laís está sempre aqui. E aí, gente, alguma pergunta? A gente tem mais 5 minutinhos de live. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Eu não vou entrar hoje nessa live sobre troca entre desiguais, porque todos os exemplos que eu dei aqui foram troca entre iguais, né? Então, nas relações profissionais, nas relações afetivas, isso tudo é troca entre iguais. E é desta forma que funciona. Eu tentar enxergar essa balança, ter noção dessa balança interna e tentar doar na medida que o outro pode me devolver, tá? E receber também, na medida do que quanto eu quero me entregar para aquele relacionamento. Às vezes a gente sai de um relacionamento e não está preparada para entrar em outro. Então eu tenho que segurar as pontas do receber também da outra parte, quando você percebe que o outro quer se vincular com você, mas você não está preparada. Tudo isso, gente, é jogo de autoconhecimento, não tem outra saída. E a troca entre desiguais tem a ver com minha relação com os meus pais, tem a ver com minha relação com os meus mestres, né? Mas é tópico para uma outra live, eu não vou entrar aqui, tá bom? Então, isso aqui tem a ver entre troca positiva entre iguais. Então, o que vocês precisam entender é que quando este princípio que o Bert percebeu, ele está desequilibrado, ou eu tenho uma das pontas exigindo, porque já doou muito, e a outra ponta que não consegue doar, querendo cair fora, tá? Em relacionamentos afetivos, é muito comum, por exemplo, se o marido paga uma faculdade para a esposa ou vice-versa, quando termina a faculdade, esse casal separa. Por quê? Porque o que recebeu do outro é muito transformador. Então, digamos que eu tenha sido custeada pelo meu marido para uma faculdade de engenharia, não sei. O conhecimento que eu vou adquirir ali é tão transformador que eu não tenho como ter moeda de troca muitas vezes. Mas Adriana, isso é sempre que acontece? Não, cada caso é um caso. Eu estou dizendo de formas gerais, é isso que acontece. Às vezes os casais encontram formas, lembra que eu falei que não é uma flor e eu devolvo uma flor? Às vezes o casal encontra formas de equilibrar essa balança, tá? No casal também, às vezes tem momentos do relacionamento que um precisa mais do outro. Por exemplo, digamos que eu esteja num relacionamento, a gente sempre teve um bom equilíbrio de troca, mas eu sofro um acidente. E eu fico de cama muito dependente do parceiro por 6 meses, né? Então, neste momento, aquele parceiro pode estar doando mais para mim do que eu tenho condições de retribuir. Mas isso é um período temporário, né? Então, eu preciso entender e, inclusive, permitir que o outro encontre formas para me devolver isso. Encontre formas de tentar equilibrar essa balança. Seja preparando um jantar, seja
cuidando de alguma coisa que é importante para você. Cada pessoa aí, cada história tem a sua peculiaridade. E aí, gente, estamos terminando, o tempo de 20 minutos aí tá se esgotando. Cecília disse que eu respondi, Mixu mandou coraçõezinhos. Lila querida, quero tanto você no meu Spiritual Think. Lila, o que você tá enrolando? Vai ser tão transformador para você. Equilíbrio de troca, acho que é o mais sutil e o mais difícil. Ele é muito sutil, porque depende dessa percepção dessa balança. E é uma balança interna. Então, muitas vezes, dentro do meu negócio, eu tenho permutas que eu faço. E eu tenho que cuidar e sempre validar com a pessoa se a pessoa sente que está equilibrado isso, né? Então eu já troquei processos de coaching por projeto de arquitetura, eu já troquei processos de coaching por tradução de livro, revisão de livro. Eu já fiz tantas permutas, mas eu sempre olhei com muito cuidado esse equilíbrio de troca, tá? Deixa eu ver aqui. Posso dizer que estou em um relacionamento com trocas maravilhosas, aumentando a cada dia. Que delícia, Cecília! Isso é muito bom, porque presta sempre atenção nessa balança, porque é isso que vai aumentando a sua vinculação aí com esse parceiro maravilhoso aí. Adriana, esse equilíbrio em dar e receber é um grande desafio. Como saber a medida certa? Alba, às vezes é perguntando mesmo, né? Eu olhando para mim, entendendo se a minha parte, sentindo se a minha parte tá ok, e perguntando para o outro. Eu uso muito isso de perguntar. Como é que tá esse acordo que a gente fez? Já se passou alguns meses, a gente já entregou o trabalho do seu lado e do meu, a gente precisa rever alguma coisa? Essa é uma forma de checar, tá bom, Alba? Pergunta, olha para você e pergunta para o outro, tá? A live vai ficar salva no meu IGTV. A live vai ficar salva aqui no Instagram, depois eu passo pro Face e pro meu canal do YouTube, tá bom? Muito bem, ó. Respondi, Alba. Bom, gente, eu só queria agora 2 minutinhos falar que esse conceito é parte do curso do Spiritual Thinking, que é o Pensador Espiritual. É um programa de desenvolvimento, uma jornada de autoconhecimento muito profunda. E eu vou te acompanhar, se você entrar, tem vários Spiritual Thinkers aqui, eu vou te acompanhar por 1 ano. Então, por 1 ano você vai ter conteúdos dentro de uma plataforma e vai ter encontros aí, 10 encontros ao longo de 1 ano, comigo. E por que esses encontros são importantes? Esses encontros online e ao vivo são importantes porque eu vou te ajudar a colocar todos esses conceitos, por exemplo, esse de equilíbrio de troca. Você pode chegar numa mentoria para mim e fazer uma pergunta. Eu tenho uma relação de determinada forma, está acontecendo isso e isso, e eu sinto que será que está equilibrado ou não? E a gente vai olhar para o seu caso, né? Então é realmente para que você coloque na sua vida esses conceitos de uma forma prática, não ficar só no mental, tá bom? A Alba disse que obrigada. Simone Taveiro entrou. Oi, Simone, depois assiste completo. Aí, ó, Nancy chamou, Simone. É isso aí, deixa eu ver aqui. Dani. Equilíbrio de troca foi um dos ensinamentos mais poderosos que aprendi. Gratidão, Dri, faz total sentido em tudo na vida. Dani é uma spiritual thinker, né, querida, acho que da terceira ou quarta turma, uma turma muito gostosa. Ela e o marido, Fábio, manda um beijo pro Fábio e pras filhotas, viu, Dani? Esse conceito, ele é muito importante. Aliás, todos os conceitos que permeiam as constelações sistêmicas são poderosíssimos. Por isso que eu resolvi montar essa jornada aí de autoconhecimento com todo esse conteúdo gravado na plataforma para que você acesse livremente durante 1 ano e que tenha o meu acompanhamento, porque Dani sabe que às vezes a gente precisa recorrer a Adriana. A Dani chega para mim e fala assim, Adriana,
saí do encontro e eu não conseguia parar de pensar no que você falou. Eu falei, que bom, então fez efeito a nossa conversa. Porque às vezes ficar só no conceitual não funciona. Então, quem tiver interessado na jornada vai sofrer alteração de valor. Eu ainda não conversei com a minha agência de comunicação, mas vai sofrer. Tá um treinamento aí muito profundo, muito completo, e só por 90 e poucos reais por mês aí, durante um ano. Então, gente, é uma pizza de final de semana, né? E você vai ter um processo de transformação. Os Spiritual Thinkers que estão aqui, a Cleo, Dani, todo mundo que é dos Spiritual Thinkers, fala aí se o treinamento é bom e se é transformador. Conta pro pessoal que está assistindo. Olá, estúdio Locus Design, seja bem-vinda. Olá, façam. Dani, eu só tô esperando a gente conversar mais um pouquinho do outro curso seu, mas eu vou querer você de volta uma hora ou outra. A gente vai conversar para você voltar lá, pra gente estar junto. Aí, ó, a Dani colocando transformador demais. Gente, o curso tá maravilhoso. Então, segue o convite, o link tá na bio, vai sofrer alteração, não perca a oportunidade. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, se assistiu depois, comenta aí o que você achou, como é que você percebe esse princípio na sua vida, e se tiver alguma dúvida, faça a pergunta, porque o pessoal sabe que eu respondo mesmo. Muito top, vale muito a pena. Ó, a Cleo já tá fazendo pela segunda vez. Regiane também é Spiritual Thinker. Iniciei há pouco e amando. Gente, tá top. Vem comigo para o Spiritual Thinking. Vem ser uma pensadora espiritual e você vai ver como a sua vida vai ganhar um novo olhar, né? É um divisor de águas. É um divisor de águas aprender os conceitos sistêmicos e ter essa visão sistêmica. Beijo enorme, já passei do tempo que eu coloquei para minha Spot Live. Um beijo, adoro estar com vocês. Fiquem com Deus. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. E manda para mim sugestão de temas. A live de hoje foi sugestão da Dea Okamoto, minha japa amada. A live de hoje foi sugestão dela, que é um tema que eu achei muito pertinente. Então coloquem, e eu sempre ouço as sugestões de vocês. Eu tô dentro da comunidade do Spiritual Thinking no dia 11, só para quem é membro, né? Só para quem é Spiritual Thinker, vai ter uma palestra sobre desprogramação neurobiológica para fluir com prosperidade e abundância. Mas não vai ser aberto, só para quem tiver comigo lá na comunidade do Spiritual Thinker. Então dá tempo de entrar, tá bom? Beijo. Olha lá, adorei, que bom, Deia. Beijo, fica com Deus. Terminamos. Leia, seu olhinho entrou agora. Leia, assiste que vai ficar gravada, tá bom? Fica com Deus. Tchau, gente. Acabou-se. Ai. Recording stopped.